Graça e paz, igreja, amém? Há um povo feliz com o Senhor Jesus. É uma noite abençoada, né? Privilégio de pregar hoje, gente. Até fico nervosa pregando no lugar do meu esposo, sacerdote da minha casa, do meu lar. Eu brinco com ele, olha, é o pregador que eu mais admiro. É meu esposo, gente. Porque eu vejo ele pregar todo o tempo, toda hora. E se ele não está aqui ministrando, ele está lá em casa ouvindo a ministração dele. Ele ouve ele mesmo. Se eu subo aqui, eu ministro, no outro dia, eu nem vou saber, porque aí eu vou querer consertar o que eu falei de errado, consertar. Ai, porque eu falei isso? Ai, porque eu fiz isso? Ele não, gente. Acabou o culto hoje, amanhã de manhã, cedinho, ele já está assistindo o culto. Não é, meninos? E falando do som, falando disso, falando daquilo. Mas é um privilégio estar com vocês nesta noite. Eu gostaria que vocês fechassem os teus olhos por um instante só. Nós rimos, brincamos, adoramos. Mas agora é uma hora muito especial. Uma hora de fazer como aquela mulher que eu admiro muito. Que Maria se assenta aos pés do Mestre para ouvir a tua voz. Feche os teus olhos. Coloque a mão aqui, ó, na tua fonte de vida, o teu coração. Ah, Espírito Santo de Deus, assopra, Pai, a doce Espírito Santo de Deus, passeia no meio da tua igreja agora. Senhor, vai olhando e tocando em cada vida que está aqui. Vidas que precisam imensamente do teu toque, da tua presença. Vidas que precisam imensamente se sentirem abraçadas por ti, Pai. Senhor, vidas que nesta hora agora derrama os teus corações diante de ti. Senhor, escolhemos estar em tua casa hoje, neste lugar. E escolhemos nesta hora abrir os nossos corações e nos derramar diante da tua presença. Queremos, Senhor, que a tua voz seja, Senhor, a nossa direção. Que a tua voz traga cura, restauração, fortalecimento. Que a tua voz, ó Pai, e a tua palavra venha nos encorajar diante das adversidades desta vida. Pai, queremos sentir o Senhor no nosso meio, ao nosso lado. Queremos, ó Pai, sair daqui diferente de como entramos neste lugar, neste dia de domingo. Queremos, Senhor, que tudo aquilo que vamos viver até o término deste culto seja pleno em Ti. Queremos, ó Pai, viver a movimentação do céu em nosso favor, ó Pai, para, Senhor, nos sentir acolhidos e sentir aconchegados pela Tua presença. Senhor, nós Te damos livre acesso. Fala conosco. Senhor, os nossos corações estão aqui. Queremos receber de Ti, Pai, toda a semente derramada pelas Tuas mãos. Agora eu gostaria que você no teu lugar, mesmo com o teu olho fechado, e a tua mão aí no teu coração, refletisse por um minuto. Como está a tua vida? Como está a tua história hoje? Qual é o problema, o entrave, aquilo que você hoje escolhe depositar no altar do Senhor? O que precisa acontecer ainda? O que os teus olhos ainda precisam contemplar? Aquilo que você tem guerreado por tantos anos e você ainda não viu. O que precisa? Qual é o problema que você tem falado, Senhor, até quando? Fala para Ele agora. É na tua casa? Então apresente ela ao Senhor. É na tua vida espiritual, ministerial? Apresente ela ao Senhor. É na tua vida financeira? Apresente ao Senhor. São com os teus filhos? Apresente ao Senhor. É no teu trabalho? É no teu sonho? É naquilo que você tem idealizado? Apresente ao Senhor. Como está o teu cenário hoje? Como está? Só você sabe. Só você sabe. Agora que você abre os teus olhos, olha para mim.
Cada um de vocês, como eu, tem um cenário diferente, ou talvez até igual. Os problemas, eles costumam mudar de endereços, de casas, mas todos nós temos. Quem tem problema aí? Mas eu quero dizer para você que, independente do cenário que você apresentou ao Senhor agora, independente daquilo que você colocou diante das mãos do Senhor, eu quero te dar uma boa notícia. O Deus o qual você escolheu vir hoje aqui, o adorar, erguer as tuas mãos, abrir os teus lábios, colocar o fôlego dos teus pulmões, como disse o hino, e cantar aleluia, é um Deus especialista em mudar qualquer cenário. É este Senhor o qual nós servimos, é este Deus o qual nós levantamos as nossas mãos, o adoramos, o agradecemos. Ele é especialista em mudar cenários. Mudou o meu, mudou do pastor Jean, mudou de tantas vidas aqui. E pode ainda mudar a tua também. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele não mudou. E talvez você pensou assim, o meu cenário, ele está tão infértil, que nada produz, que nada germina, que nada acontece. Ou talvez você disse assim, o meu cenário está um deserto, aonde parece que nada tem vida. Mas eu quero dizer para você, é nesse cenário improvável que Deus age em todo o tempo. É nesse cenário improvável que Deus é especialista para mudar histórias. É no deserto que o Senhor nos mostra que muitas coisas e muitos milagres aconteceram. Foi no deserto que o mar se abriu. Foi no deserto que alimento caiu do céu, coisa que eu nunca vi, você nunca viu. Mas foi num deserto. Foi num deserto que a água saiu da rocha para matar a sede de um povo. Foi no deserto que coisas extraordinárias aconteceram. E se você entender um pouco de botânica, você vai saber que no deserto também, como os especialistas dizem, tem aproximadamente mais de 200 espécies de flores diferentes, exuberantes e lindas, que nascem nas rachaduras de uma terra seca e árida. É no deserto também que você vai ver nos desenhos e nos filmes que de um cacto vai sair água. Ei, quem é este Deus que tem em suas mãos, como a palavra do Senhor diz, toda uma constelação, muitas estrelas que tem o domínio de uma terra, e que nos mares milhares e milhares de espécies de peixes e animais marinhos. Quem é este Deus que você escolheu estar aqui hoje, que te formou e que nas entranhas da tua mãe fez um osso crescer? Que lá dentro do útero da tua mãe fez o seu cérebro ser formado, cheio de cada detalhe para você vir pensar, agir, raciocinar, decidir. Vocês conseguem calcular a imensidão, a grandiosidade do Deus do qual você está aqui hoje, depositando nele os teus anseios, os teus problemas e falando para ele, Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, a Sandra não consegue, mas Ele consegue. Gente, se nós parássemos alguns minutos no dia para refletir como é poderoso e incrível o Deus que nós escolhemos servir, nós não vamos ter medo dos problemas, das adversidades, das afrontas. Porque nós vamos tomar posse da palavra, que Ele vai em minha frente, quebrando cadeias, quebrando grilhões, para que eu venha passar. Amém? Então fala para o teu irmão assim, é neste deserto que vai florescer as mais exuberantes flores. É neste deserto, é tão árido. Ah, pastora, mas você não sabe, porque eu não compartilhei. Ninguém aqui sabe como está a minha vida. Ei, o teu vizinho não precisa saber, o que está da tua direita, da tua esquerda não precisa saber. Porque ele já sabe. Uau, se ele já sabe, passa a régua. É tudo que eu preciso.
que ele saiba, que ele venha conhecer, porque é ele quem vai resolver. Então entrega tudo hoje. Entrega tudo, você só precisa da presença dele. Você só precisa se colocar na posição de filho, de dependente daquele que está no controle de todas as coisas. Os teus anseios, as tuas inseguranças, o teu emocional, tudo dentro de você. Se ele te conhece, se ele te formou, se ele estruturou tudo dentro de você, ele também sabe, com o fôlego, colocar tudo no lugar. Com o teu sopro, colocar tudo no lugar. Então, um cenário, ele pode ser transformado. Quando tudo aqui era... Vocês acham que quando eu estou lá dando aula de história para as crianças, eu falo assim, vocês imaginam como que era esse lugar? Vocês acham que tinha casa? Que tinha uma escola, uma estrutura? Não. Tinha mato, tinha árvores, tinha animais. Mas vieram desbravadores. E aos poucos foram construindo. Aí surgiu uma casinha de madeira, surgiu um outro lugar, e aí se formou um bairro. Aí de os bairros e bairros, uma cidade. De cidades e cidades e estados. De estados e estados, forma um país. E assim na tua vida também. Quem é este desbravador? Quem é este que está construindo na tua vida dia após dia? Quem é este que está fazendo e colocando as coisas nos seus devidos lugares? Se você entender que papel Deus tem na tua vida, você vai entender o quanto você é precioso e quanto você é um privilegiado de servir um Deus tão grande. Amém? Você pode aplaudir a Ele por isso? Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu grande poder. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Um Deus que muda cenários. Um Deus que transforma histórias. Um Deus que não mudou. Um Deus que ainda faz milagres. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30. Versículo 1, versículo 1, amém? Acharam? Glória a Deus. E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Repetindo, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. No versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra vai nos contar de um cenário que Davi viveu. Davi era um homem que vencia guerras. Em todo tempo estava vencendo guerras, em todo tempo estava ali conquistando territórios, em todo tempo se mostrava como um grande herói. O cenário de guerra de Davi era um cenário de vitória. Fala para o teu irmão assim, na tua guerra, que você vai ver a tua vitória. Na tua guerra, você vai ver a tua vitória. E aí chega então um certo dia. Davi está voltando de mais uma guerra, com seus homens e seus soldados. Chega em uma cidade que ele está, chamada Ziclag. Mas quando ele se depara com aquele lugar, não era o que ele imaginava estar ali.
Davi talvez voltava feliz com teu povo, alegre com os teus soldados, porque vamos chegar em casa, nós vamos descansar, nós vamos comer, nós vamos nos alegrar. Será um tempo de refrigério, será um tempo de descanso, até a próxima batalha surgir, até os inimigos vierem nos atacar, nós vamos ter um tempo de descanso. Mas fala para o teu irmão assim: ei, nem todo tempo é de descanso. Sabe por quê? Porque o dia mau ele chega e bate na tua porta. E quando o dia mau chega, o que nós vamos fazer? Quando a notícia ruim chega, quando você é surpreendido com uma situação nada agradável na tua vida, quando uma decisão sua não foi certa e agora você colhe o fruto daquela decisão errada, o que fazer quando aquilo que eu planejei para minha vida não deu certo e bateu em meu coração a frustração, a decepção por uma escolha, uma decisão ou algo que eu planejei, mas falhou? Davi talvez pensava: eu vou chegar lá e vou descansar. Eu vou preparar as armas para uma nova guerra. Eu vou preparar as armas para enfrentar os inimigos. Mas quando ele chega em Ziclag, ele é surpreendido por um cenário devastador. Cenário devastador, aonde mexe com uma casa, aonde mexe com uma família. Quando ele olha aquela cena, as casas todas queimadas, os lugares, aquele lugar todo destruído, as suas riquezas, os seus despojos todos levados, e as mulheres, e as crianças, e os velhos, já não estavam ali. Foram aprisionados, estavam agora cativos nas mãos dos amalequitas. Quando Davi se depara: poxa, ontem um homem de guerra, hoje um homem derrotado. Ontem eu estava sorrindo, hoje estou chorando. E é assim, a história se passou anos e anos. Não estamos em Ziclag, não temos os soldados, mas a situação talvez pode ser a mesma. O cenário da tua vida também pode ser o mesmo. Um cenário que muitas vezes você olha e fala: tem algo que está devastado. Os amalequitas aproveitaram de uma situação da ausência dos homens de guerra em Ziclag. Eles viram que os homens de guerra deixaram as mulheres e as crianças vulneráveis. Eles viram uma brecha para invadir aquele território. Eles viram uma ausência. Fala para o teu irmão assim: cuidado com a ausência. Cuidado com a ausência. Porque a ausência é onde o inimigo vai olhar e vai falar: tem uma brecha para eu entrar. Não tem proteção. Como que é essa ausência? Essa ausência é quando você para de olhar para Deus e olha para a tua guerra. Quando você desfoca o teu olhar daquele que pode te dar a direção certa, daquele que pode te dar a estratégia certa, e olha somente para a guerra e se preocupa em ir para a guerra e deixa a tua casa vulnerável, deixa a tua família vulnerável. Quantas casas, famílias estão destruídas pela ausência, a ausência do esposo, a ausência da esposa, a ausência do afeto, a ausência do respeito, a ausência do carinho, a ausência da comunhão, a ausência da unidade. Quantas ausências Satanás tem encontrado em muitas casas, em muitas famílias. E quantas ausências o inimigo tem encontrado até mesmo dentro de nós mesmos. Porque era para a gente olhar para tudo isso que eu disse, para a soberania, a grandiosidade de Deus, e tomar o nosso lugar de filho, reconhecendo e declarando como Paulo declarava: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas vezes há ausência dentro de nós, porque não louvamos mais, não buscamos mais, não somos mais ministrados, não paramos mais para ouvir a palavra do Senhor, não nos dedicamos mais à palavra, em conhecer a palavra, e deixamos que o ativismo deste mundo tão tenebroso venha roubar aquilo que Deus espera de nós. É ausência.
ausências. Ausências dão legalidade para o inimigo. Os amalequitas invadiram Ziclag, porque os homens estavam ausentes. Os soldados estavam ausentes. A linha de proteção daquele lugar estava ausente. Quando Davi percebe que deixou a casa dele, quando Davi percebe que deixou Ziclag, a família dos soldados vulneráveis, e que os inimigos chegam e tomam conta daquele lugar, e fala: olha, o propósito é matar, roubar e destruir, não é? Mas o Senhor não permitiu que o inimigo tocasse na vida daquelas mulheres e daquelas crianças. Você pode ter luta que for, mas o Senhor não permite esse toque. E o que acontece então? O cenário muda. A guerra agora, não estão vendo agora os inimigos jogados ao chão. Eles estão vendo a ausência da casa, a ausência dos filhos, a ausência da família, da mãe. E aí diz a palavra do Senhor que Davi chora. O homem de guerra, um homem segundo o coração de Deus, um homem separado, um homem ungido, um homem que vence batalhas, agora chora. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chora muito. Ele não chora pouco, não. Eles e seus soldados se colocam ali, se prostram em um grande choro. Um choro de amargura, um choro de dor, um choro daquela pergunta que você faz: o que eu vou fazer agora? Quantas situações na tua vida você já disse, já perguntou ao Senhor: o que eu vou fazer agora? E a Bíblia vai dizer que Davi então chora. Então Davi e o povo que se achava e com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Tudo bem, você pode chorar. Fala para o teu irmão assim: pode chorar. Eu choro, gente. Choro pouco, não. Choro muito. Choro. Pode chorar. Não tem problema você chorar. O homem de guerra chorou. Ah, não chorou? O João é chorão também. O homem de guerra chorou. Não tem problema você chorar. O choro, ele faz parte da nossa história, do nosso emocional, né? Mas saiba de uma coisa: o choro dura uma noite, mas a alegria tá fraco, como diz meu amigo Isaac. O choro dura uma noite, mas a alegria, sabe por quê? Choro que dura uma noite, alegria que vem pela manhã. Eu estou falando de uma linha de tempo. Eu estou falando de um tempo necessário. Eu estou falando de um tempo que é passageiro. Eu estou falando de um tempo que vai acontecer aonde o cenário muda. Hoje eu choro na dor, na tristeza, mas amanhã eu posso chorar na alegria. Meu choro não vai ser todo o tempo um choro de tristeza e de dor, não. Quem aqui já chorou de alegria? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. É esse choro que você tem que ter também. Faz parte o choro da dor, o choro da alegria. Fazem parte do teu crescimento, do teu amadurecimento, da proporção da tua fé, da tua entrega. E agora Davi chora, mas não era de alegria, não. Esse choro de Davi foi o choro da perda, o choro da angústia, de saber que a sua família não está ali. Suas riquezas, aquilo que eles conquistaram anos e anos em batalha, seus despojos não estavam ali. Aquilo que foram edificado tempos e tempos, já está tudo queimado e destruído. Um cenário devastador. Mas e agora? Sabe, a atitude de Davi é uma atitude que muitas vezes nós não temos e nós precisamos ter. No teu momento da tua dor, das tribulações, da adversidade, do dia mau, que veio e bateu na tua porta, você tem a quem recorrer. Davi chorou muito, mas agora chegou a hora. Você vai escolher: você fica chorando a tua vida inteira, se lamentando, ou você se posiciona, erga a tua cabeça, reconhece a grandiosidade do teu Deus e avança, e prossiga. Por muitas vezes foi assim nas nossas vidas. Quantas vezes na minha vida, lá no meu passado, que todo mundo tem um passado, uma história, ou eu chorava
as minhas decisões erradas, as minhas escolhas erradas, ou eu avançava. E assim na vida de muitos, ou você fica lamentando, chorando, ou você vai tentar agir, mudar a situação. Porque Deus torce por você. Deus fala ânimo para você, se fortaleça nele. Davi então vai tomar uma atitude agora, no meio do teu choro, no meio da tua dor e no meio da tua perda. Ele não ficou só chorando, chorou muito, mas ali teve um ponto final. Porque Davi vai dizer a palavra do Senhor, que ele se fortaleceu no Senhor. Em outras versões vai dizer que Davi reanimou. O que é reanimar? Ele se animou novamente em Deus. Chorou, passou pela dor naquele momento, mas agora, ou ele fica lamentando, ou ele vai se reanimar no Senhor. E agora não somente isso, os soldados estão olhando para Davi, porque ele era o líder, foi ele que falou, nós vamos sair de Ziclag, vocês vão deixar a casa de vocês, vocês vão deixar as mulheres e os filhos, e vocês, os 400 soldados, vão me acompanhar que nós vamos naquela próxima batalha. Ele que alistou todo o seu soldado, ele que não deixou retaguarda, e agora? Seus soldados então cobram dele, e agora Davi? Foi você que nos levou com você. Foi você que nos chamou, foi você que nos posicionou, e agora? E o que eles queriam fazer com Davi naquela hora? Davi já estava em prantos, chorando. Sempre sobra para o líder, né? E agora eles querem apedrejar Davi. Agora Davi está sendo ameaçado de morte pelos seus próprios soldados. Olha a situação, olha o cenário. Além de perder tudo, os teus próprios soldados se revoltam contra ele. E aí querem matar, querem apedrejá-lo. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi se reanimou no Senhor. Fala para o teu irmão assim, com muito carinho, com uma voz doce. Fala para ele assim, se reanima no Senhor. Repita novamente, repita para ele, se reanima no Senhor. Se reanima no Senhor. Ei, gente, não tem outro caminho a não ser esse Deus, de nos fortalecer nele. Davi vai olhar para ele agora, vai se fortalecer em Deus. E Davi agora vai pedir uma direção a Deus. Sabe por que nós fazemos coisas erradas e nos frustramos e nos decepcionamos? Muitas vezes, porque a gente vai na direção errada. Na direção que Deus disse para você não ir, mas a gente é teimoso. A gente vai na direção que não é para ir. E parece que daquilo dá uma adrenalina, né? Quer ir por ali. E Deus fala, então vai, filho, vai. Mas Davi agora, neste cenário, se reanima no Senhor e pede uma direção. Quantas coisas você tem que decidir na tua vida e você mesmo dá a direção. Quantas coisas você tem que fazer na tua vida e você mesmo que abrir o caminho. Enquanto Davi nos ensina, pede direção para Deus. E o Senhor então agora vai falar, dar a direção para Davi. O que Davi quis saber? Que direção é essa? Davi pergunta, eu vou atrás deles e vou encontrá-los? Eu vou sair de Ziclag e vou atrás deles e vou encontrá-los? Davi recebe uma resposta do céu, não do coração dele. O Senhor fala para Davi, vai, que você vai ver o que eu vou fazer. Vai que você vai reencontrá-los. Davi saiu do teu cenário de dor agora sobre uma palavra. E ele vai de encontro. Ele vai pela direção do Senhor. E quando Deus te dá a direção, Ele prepara tudo no teu caminho. Quando a direção vem de Deus, esquece, descansa. Não precisa colocar a tua mão em nada, porque é Ele que vai fazer por você. É Ele que vai te dar as estratégias e mostrar passo por passo daquilo que vai acontecer. Quando Davi sai com seus 400 soldados, numa direção, ainda sem saber se é a direita ou a esquerda, mas ele vai sobre uma palavra. E no caminho ele encontra um egípcio jogado ao chão. E eles vão, dão pão, água, alimenta aquele egípcio.
e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali, o que aconteceu. E aquele egípcio fala: o meu senhor, um amalequita, me deixou aqui porque eu adoeci e ele não quis me levar. Porque um doente pode fazer alguma coisa numa guerra? Não, deixou o egípcio ali. Deus trabalha perfeitamente em tudo em nossas vidas. O egípcio estava na hora certa, no lugar certo. Foi deixado pelo seu Senhor por um propósito do céu. E aí Davi, então, conversando com aquele egípcio, pergunta: se sabe aonde estão os amalequitas com os despojos e as mulheres de Siclag que eles tinham atacado? Aí o egípcio fala: se você não me matar, meu senhor, eu mostro para vocês aonde ele está. E o egípcio então falou para Davi aonde estavam as mulheres, seus filhos e tudo aquilo que foi roubado. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Quando a direção vem de Deus, quando Deus está no controle de todas as coisas, quando você permite Deus te direcionar e te mostrar o caminho, até o ímpio que está ao teu lado te abençoa. Até o ímpio que está ao teu lado é usado por Deus para te abençoar. E aí o egípcio então conta, diz que Davi vai até lá com 200 soldados, porque 200 se cansaram e ficaram para trás. Não conseguiam ir, já estavam fadados de uma luta, de outra. Chegam emocionalmente abalados, desestruturados. Ficam os 200 e vão 200 com Davi. Diz que Davi acabou com os amalequitas, tirando alguns que fugiram. Mas recupera tudo aquilo que havia lhe roubado. Suas mulheres, suas crianças, os velhos e todo o despojo dele e dos amalequitas. Sabe por quê? Põe a mão no teu coração. Aquilo que Deus te preparou é infinitamente mais daquilo que você espera e busca. A palavra do Senhor vai nos dizer: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não ouviram, e não chegou no coração do homem aquilo que Deus preparou para você, para a tua casa e para a tua família. Diz que então Davi recupera, sai feliz. Agora o cenário já é outro. O cenário agora é de alegria. Eles vão chorar, mas agora o choro é diferente. É o choro do amanhã, é o choro da alegria. Eles vão celebrar, eles recuperam tudo. Saem felizes e voltam com suas esposas, os seus filhos e todo o despojo que foi deixado pelos amalequitas. E aí no caminho, quando ele está voltando com tudo aquilo, tem gente que tem uma voz contrária. E aí, como que nós vamos fazer? Vamos dividir tudo isso? Nós vamos dividir. Com os 200 homens que ficaram, não vamos dividir não. Eles não quiseram ir, não vamos dividir não. E Davi fala assim, decreta uma lei: não, nós vamos dividir igual para todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus, em todo tempo, em todo momento, Ele trabalha por você e por aqueles que estão ao teu redor. Davi reconquistou tudo aquilo que havia lhe roubado. E que você possa entender algo. Se o teu cenário está assim destruído, devastado, se hora antes era tristeza, saiba que Deus tem um cenário de alegria. Se era hora um cenário de dor, Deus tem um cenário de refrigério. Se era hora um cenário de tristeza, Deus tem um cenário de alegria. Se era deserto, não importa, mais de 200 espécies florescem nos desertos mais improváveis desta terra. E por quê? Você está achando que Deus não está olhando para você? Por que você ainda está perguntando: até quando, Senhor? Esses dias eu ministrava em uma igreja em que me deram o tema renunciando o controle. Falei: Jesus, renunciando o controle. E o Senhor colocou algo no meu coração. Quando Saraí vai, pega a sua escrava e dá para o seu esposo, porque ela era estéril e não podia dar filhos. E ela vai então sair do propósito de Deus, de uma palavra estabelecida por Deus, que ela ia gerar. Mas Sara, pela sua ansiedade, porque colocar o controle é colocar as tuas mãos, entregar é descansar. Mas por sua ansiedade da sua serva ao seu marido, para que ela gere um filho, para que o filho agora fosse dela e do seu esposo, Ismael nasce.
Mas Ismael não é filho da promessa. Ismael se torna o filho da ansiedade de Sara, gerado pela ansiedade de uma mulher que não soube esperar o tempo de Deus. Ei, descansa. Se o teu cenário hoje venha a ser o cenário de Ziclag, Deus tem um cenário diferente preparado para a tua vida. Amém? Se coloca em pé. É um cenário aonde até o deserto pode florescer. A palavra do Senhor diz que os inimigos encontraram um lugar vulnerável. Ei, você pode blindar este lugar hoje. Havia uma ausência, mas você pode vencer essa ausência hoje. Havia um cenário de dor, mas o Deus que muda cenários e está aqui, que faz milagres, é este Deus especialista para mudar o teu cenário. Que você guarde essa palavra no teu coração e olha para o Senhor na tua vida em todo o tempo. Nas singelas coisas ao teu redor, você vai ver o quanto Deus é poderoso para fazer. E quanto mais não vai fazer na tua vida. Lembra que eu perguntei qual o teu problema? Então entrega ele ao Senhor. Confia nele. A palavra do Senhor vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas ocultas que ainda não sabes. Então clama ao Senhor, busca por ele. Enquanto os louvores estiverem aqui, eu quero que novamente você coloque o teu problema diante do Senhor. Mas agora com uma visão totalmente diferente. Que você venha enxergar um cenário aonde Deus está dizendo para você hoje: eu mudo este cenário. Então olha para ele. Fala: Senhor, é este cenário que eu quero ver em minha vida. Então olha para o Senhor nas tuas fraquezas, nas coisas improváveis da tua vida. O Deus que torna a terra infértil, o deserto fazer sair flores. Então é este Deus que te convida hoje. Olha para mim. Descansa no Senhor. Que faça como Davi fez. Reanimou no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. E ele tomou posse de tudo aquilo que Deus mostrou a ele. Pai, eu quero declarar sobre a vida da tua igreja nesta noite, Pai. Que essas visões hoje sejam claras diante de ti. Sejam claras diante de ti, Pai. Se até hoje o cenário, Senhor, talvez foi como de Ziclag, o Senhor abre os olhos dos teus filhos para ver um cenário totalmente diferente. Um cenário onde as tuas mãos agiu e operou. Pai, que em nome de Jesus, a tua igreja receba hoje. Receba, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para elas. O despojo do céu é maior do que o despojo da terra. Senhor, a alegria que o Senhor tem é a nossa força. E o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Pai, nós queremos, Pai, abrir os nossos corações e nos voltar totalmente a Ti. Pai, não há impossível, não há cenários improváveis, há cenários aonde o Senhor pode transformar, Pai. Revela aos teus filhos quais são estes lugares. Revela aos teus filhos qual é este cenário. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja venha sair daqui hoje, olhando um cenário diferente. Não olha mais o deserto, não olha mais a terra seca e árida, não olhe mais a infertilidade, mas olha a grandiosidade de um Deus tão poderoso.